O que é isso, Fabiano? Que roupas são essas? Você se maquiou? Tô bonito, papai. Vem aqui, que você vai levar uma surra agora. Não, papai. Não me bate. Ai, ai. Olá, ouvintes da Nativa. Eu estou aqui para contar a minha história de vida, que na verdade é mais do que uma história. É um pedido de socorro. Meu nome é Fabiano, tenho 42 anos, mas tudo começou na minha infância. Éramos 10 irmãos, 6 mulheres e 4 homens, contando comigo. Eu devia ter mais ou menos uns 5 anos de idade. A gente morava numa cidade pequena, na zona rural em Pernambuco, e desde criança eu já dava sinais de que era homossexual. Lembro como se fosse hoje, quando eu pegava as maquiagens e as roupas das minhas irmãs, que muitas vezes ainda eram novas. Eu vestia, me pintava, e quando meu pai e os meus irmãos se deparavam com aquela cena, me xingavam, me chamavam de gay, e muitas vezes eu até apanhava. Só que de nada adiantava, pois quando eu tinha a oportunidade, eu repetia tudo outra vez. Pois ali dentro de mim, o desejo era de ser mulher. Aquilo não era só uma brincadeira, era algo que eu sentia muito forte dentro de mim. Nas brincadeiras eu preferia me divertir com as bonecas, brincar de casinha, e o preconceito por parte da minha família era enorme. Eu era agredido com palavras, tratado com indiferença, e tudo que havia de bom era apenas para os meus irmãos. Eu não ganhava nada igual a eles, e me sentia completamente abandonado, feito um animal doente. Sabe que ninguém quer chegar perto, tem medo de pegar a doença. Muitas vezes meu pai chegou a dizer que eu nem era filho dele. A única que me tratava com amor e carinho era minha mãe. O tempo foi passando, eu fui crescendo com medo de assumir a minha sexualidade, mas eu já me relacionava com outros meninos e sabia que eu era uma criança diferente das outras. Confesso que até tentei me relacionar com algumas mulheres, mas por mais que eu fizesse qualquer esforço, eu não conseguia sentir absolutamente nada. E com isso eu sofria e chorava escondido. Aos poucos, alguns dos meus irmãos se mudaram para uma cidade maior em busca de novas oportunidades e acabamos ficando somente eu e minha irmã caçula morando com os meus pais. Até que uma tragédia abalou a nossa família. Eu já estava com 21 anos e, infelizmente, a minha mãe, a única pessoa nesse mundo que sempre esteve ao meu lado, veio a falecer. Meu Deus do céu, não dá para descrever a dor que eu senti. Parecia que um abismo estava diante de mim e que eu tinha sido jogado para ele. Foi então que, naquela mesma semana, antes que eu conseguisse de alguma maneira amenizar a dor da perda da minha mãe, meu pai chamou a mim e a minha irmã para uma conversa. Meus filhos, eu conheci uma mulher e essa semana eu vou trazer ela para morar aqui com a gente. Como é que é, pai? A minha mãe acabou de morrer. Que falta de respeito, pai. Você não tem consideração nenhuma. Eu não podia aceitar aquilo. Meu pai só podia estar louco. E como não chegamos num acordo, ele ligou para os meus irmãos que moravam em outra cidade para que eu e a minha irmã fôssemos morar com eles. E a gente foi. Eu sempre tive vontade de conhecer a cidade grande, mas nunca tinha tido essa chance, pois as minhas irmãs nunca aceitaram a minha presença. Elas ficavam jogando a responsabilidade uma nas costas da outra, dizendo que não seria bom para os filhos delas conviver com um gay, como se fosse uma doença mesmo. Mas agora a situação era diferente. Nós éramos órfãos de mãe e o meu pai tinha colocado outra mulher dentro de casa. Chegando na cidade grande, comecei a viver um outro pesadelo. Não parava na casa de ninguém, porque eu vivia sendo destratado e discriminado. Pois é,
eu sofria preconceito por parte da minha própria família. Dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus cunhados. E ainda para ajudar, eu estava desempregado, sem conhecer nada naquela cidade. Por vezes, passou pela minha cabeça abandonar tudo e voltar. Mas morar com meu pai e com aquela mulher era algo impraticável. Até que em mais um dia de poucas esperanças, eu saí à procura de emprego e foi então que um conhecido veio conversar comigo. Fabiano, você sabe que tem uma empresa de transporte coletivo aqui perto que está contratando um cobrador. É sério? É sim, dá uma passada lá. Anota aí o endereço. Fui até a empresa, fiz uma ficha e pediram para que eu aguardasse. E demorou, viu? Fiquei 6 meses esperando, até que finalmente eu fui chamado e comecei a trabalhar. No meu primeiro pagamento eu aluguei uma casa. Fui morar sozinho e a partir daquele momento a minha vida mudou. Fiquei 1 ano trabalhando de cobrador e o meu encarregado gostava muito do meu trabalho. Tanto que me promoveu e eu comecei a trabalhar como fiscal. Eu estava radiante de tanta felicidade pela minha conquista. E foi assim, com o esforço do meu trabalho, que eu consegui sair do aluguel e comprar a minha casa própria. E agora, nesse momento da minha história, que eu quero falar de alguém muito especial, que eu ainda não falei aqui. É o Edivan. Bom, quando eu mudei de cidade, o Edivan era um menino, com uns 10, 11 anos. Ele é meu afilhado, filho de uma grande amiga da minha mãe. Naquela época, eu perdi o contato com a família dele, pois a comunicação era mais difícil, afinal ninguém tinha redes sociais. Mas esse meu afilhado cresceu e em 2017 ele também veio tentar a vida na cidade em que eu estava morando. E veio para a casa de um primo que morava numa pensão em outro bairro. Até que ele conseguiu o meu telefone. Alô? Oi, Fabiano? É o Edivan, filho da Quitéria Maria. Lembra de mim? Menino! Pra onde é que você anda? Quanto tempo? Pois é, tô aqui na cidade. Eu vim morar com um primo meu, só que não tá dando muito certo, sabe? Ah, meu filho, eu sei bem o que é isso. Passei muito perrengue quando eu cheguei aqui. Então conversa vai, conversa vem. Eu ofereci minha casa para que ele viesse morar comigo. Eu morava sozinho, ele poderia ser uma boa companhia. Além do que, ele era meu afilhado e eu sempre tive um carinho muito grande por ele. De filho mesmo. E assim fomos nos tornando cada vez mais próximos e cada vez mais amigos. Naquele mesmo ano, meu pai faleceu, o que foi mais uma grande perda e muito dolorosa. Mesmo com a distância e com toda a rigidez que fui tratado, ele era meu pai, o homem que me deu a vida e que me criou, mas precisava seguir, e foi o que eu fiz. Os anos passaram, continuei sendo ignorado pelos meus irmãos e recentemente estive muito doente por causa do meu problema de pressão alta. Cheguei a ficar internado na UTI, quase perdi minha vida. Acreditem. A única pessoa que me visitou e que me deu assistência foi o Edivan, meu afilhado. Hoje ele não mora mais comigo, mas de uma forma ou de outra está sempre por perto. Porém, mesmo com esse apoio, eu ainda sinto falta de uma família. Tenho tantos irmãos, mas o preconceito não permite que nenhum deles se aproxime de mim. Sinto vontade de me aproximar deles, mas é uma situação bem complicada e até hoje eu não consigo ser completamente feliz. Carrego dentro de mim uma culpa, mesmo sabendo que nasci assim, homossexual, que não foi uma escolha, mas só Deus sabe de todas as coisas. Estou com 42 anos, tenho muito orgulho do Edivan, meu afilhado, que, como eu já disse aqui, tenho como um filho. Ele nunca me abandonou. É a única família que eu tenho. Sempre me apoia e esteve por perto em todos os momentos que eu precisei. Mas ainda não perdi as esperanças de me aproximar dos meus irmãos. E, claro, encontrar um companheiro com quem eu possa dividir a vida e construir a família que eu não tive ao meu lado.
Aconteceu comigo.